Olá, bom dia! Quinta-feira, 7 horas e 31 minutos. 24 de setembro, 19 graus, umidade relativa do ar em 90%. Vamos agora com imagens da nossa capital, começando com a Avenida Jamel Cecílio, próximo a um grande shopping da capital. Pela imagem que eu tô vendo aqui, que o Zé Carlos está mandando para mim, parece que tá tranquilo ali o movimento, hein? Será mesmo, gente? Mais imagens, Zé Carlos? Agora sim o movimento tá intenso. Avenida T7 com a Avenida Mutirão. Ali você pode perceber ali, gente, que cautela é fundamental neste horário, hein? 7 horas e 32 minutos. Zé Carlos, olha aí, tá rapidinho o moço, hein? Rua 9, setor oeste. Agora tá fechado ali, hein? O sinaleiro fechou, tá tranquilo, será? Acho que não, hein? Vamos lá, gente? Vamos agora para os destaques do dia. Plenário aprova em definitivo redução de carga horária dos profissionais de enfermagem. Alunos da rede pública criam robôs de materiais recicláveis. É agora, no Jornal da Manhã, que está no ar, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 33 minutos. Muito bom dia para você. Os deputados aprovaram em segunda votação no plenário projeto que prevê redução na carga horária dos profissionais de enfermagem do estado de Goiás. Foram aprovados em primeira votação 2 projetos da governadoria sobre incentivos fiscais referentes a recolhimento do ICMS e o dos fundos rotativos da Polícia Militar. A matéria permite que cada unidade militar receba um valor fixo para custeio das despesas. Com esta ampliação da lei dos fundos rotativos concedidos à Polícia Militar do Estado de Goiás, nós temos a abrangência total de todas as unidades da Polícia Militar de Goiás receberem, através do fundo rotativo, a possibilidade de terem a condição de gerir da melhor forma possível, e assim que os policiais fazem, tanto policiais civis, policiais militares, policiais penais fazem, todos os nossos integrantes das forças de segurança, gerir com qualidade, gerir com seriedade, com honra e com honestidade a verba que lhes são dispostas. Do deputado Chico KGL, que já tinha conseguido a aprovação definitiva sobre o Dia do Garçom, foi a vez do Dia do Nordestino, que deve ser incluído no calendário cívico, cultural e turístico de Goiás. Resta agora a segunda votação. Um dos projetos mais importantes votados e aprovados em segundo turno, na sessão, foi sobre a jornada de trabalho dos profissionais de saúde. De autoria do deputado Vinícius Cirqueira, a matéria segue para sanção ou veto do Executivo. Nada justifica o profissional de enfermagem ter a carga horária de 44 horas semanais e o colega dele do lado do fisioterapeuta, os outros profissionais terem 20, um médico ter 20. Então, em primeiro lugar, a justiça. E é uma força de trabalho que representa 60% do serviço da saúde pública, 55 mil trabalhadores só no estado de Goiás, que para terem um salário justo eles precisam fazer jornada dupla, ou seja, são 80 horas semanais, não dorme, não tem tempo de convivência, vários sofrendo de saúde mental, e ainda mais nessa pandemia que estão na linha de frente vendo todo esse sofrimento do povo, então nada mais justo do que 30 horas dessas jornadas, assim como os outros trabalhadores da saúde. Projeto quer acesso gratuito à internet para que os cidadãos goianos acessem as plataformas digitais do governo. A proposta prevê que o governo estadual oferte esse serviço por meio das concessionárias de telefonia móvel, mas apenas para o acesso aos canais digitais de atendimento do próprio governo. Autor do texto, o deputado Virmondes Cruvinel, argumenta que a medida pode trazer melhorias à prestação de serviços públicos. E o propósito desse projeto de lei que nós apresentamos tem esse foco: garantir que, através de subsídio do governo do estado,
possa ser assegurada a todos os cidadãos aí que precisam e têm dificuldade com relação ao acesso à internet, possam acessar gratuitamente os portais aí do Estado, para que os serviços públicos possam continuar sendo prestados e dessa maneira aí não tenha aí o distanciamento das pessoas de atender o seu pedido, e principalmente nesse momento de dificuldades da pandemia. É com esse objetivo que nós esperamos aí o apoio de todos os colegas para a apresentação dessa matéria e a aprovação da mesma, tanto nas comissões como também no plenário. E o governo de Goiás lançou a Bolsa Conectividade. O objetivo é atender os estudantes da UEG que precisam assistir às aulas remotas e não têm acesso à internet. O lançamento da Bolsa Conectividade acontece depois de um levantamento feito pela UEG, que apontou que pelo menos 3.500 alunos têm dificuldade de acesso às aulas por não ter uma internet compatível. As estatísticas nos falam de 78% dos alunos são oriundos de família de baixa renda. E a Bolsa Conectividade é um anseio da comunidade estudantil, porque de fato também pela questão de vulnerabilidade social, esses alunos não vinham conseguindo acessar os conteúdos das disciplinas, alguns deles inclusive se evadindo de algumas disciplinas. Ainda sem previsão de retorno às aulas presenciais, o programa vai fazer a inclusão digital. Todo mês o estudante vai receber R$ 100 exclusivamente para contratação de plano de internet. Eu não vejo neste momento, tá certo? Não vejo nenhum espaço para nós voltarmos às aulas. O que eu vejo, sim, é de nós cada vez mais nos esforçarmos na aplicação de ferramentas que são substitutivas. Não são, podem dizer que, olha, não tem a mesma eficiência que o presencial, posso concordar. Mas se você hoje tem um projeto como a Goiás Tech, você tem hoje Goiás Bem no Enem, você tem hoje uma televisão, uma rádio, você tem hoje todo esse ensino à distância, você tem todo um apoio dos professores querendo saber por que as crianças não estão fazendo a tarefa de casa. Então você tem uma convergência de ações. Durante a solenidade de lançamento que aconteceu esta manhã no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado se mostrou preocupado também com a permanência desses estudantes na universidade, por conta das dificuldades impostas pela pandemia. Estes alunos serão assistidos pelo Bolsa Permanência, um olhar social da universidade contra a evasão escolar. Nós temos ainda a evasão grande. Tá? Por quê? Porque, como foi colocado aqui pelo reitor, a maioria dos alunos da UEG são alunos de famílias com baixa renda, com IDH baixo. E, como tal, esses jovens também têm limitações. Hoje, o que nós fizemos aqui foi a criação e a aplicação de uma bolsa social que tem esse objetivo. Tanto dar condições para o jovem poder se conectar com a internet, como, ao mesmo tempo, um apoio também financeiro para que ele permaneça na Universidade Estadual. E essa semana a gente tem falado sobre um importante projeto desenvolvido aqui no Parlamento Goiano em parceria com o UFG e que tem como principal objetivo aproximar a comunidade acadêmica por meio de uma vivência única da atividade parlamentar, o Politizar. E hoje à noite acontece o primeiro simpósio virtual do programa. O repórter Murilo Santos conversou com o presidente da casa, Lissauer Vieira. Essa semana tem mais um projeto Politizar aqui na Alego. É um projeto que busca incentivar e estimular os estudantes, especialmente estudantes universitários, à prática da política, a inserirem-se no meio político. Aqui com a gente o presidente da casa, deputado Lissauer Vieira, e esse é um projeto que tem rendido frutos, né? Tem muitos que estão participando e hoje já estão aí no jogo eleitoral. Com certeza. Primeiramente, cumprimentar a todos os telespectadores da TV Alego e dizer a todos que é da importância do Politizar, né? Onde nós temos uma parceria com a UFG, com outras universidades também e outros, por incrível que pareça, Murilo, apesar do ano, da pandemia, de nós não podermos fazer sessões simuladas presenciais e
e eventos presenciais. Mesmo assim, tivemos recorde de inscrições, tivemos até inscritos de outros estados, outras unidades da federação. Isso prova que o Politizar é um projeto que deu certo, que pegou, que já está e já entrou para a história do Poder Legislativo do Estado de Goiás, ganhando prêmios até internacional. Esse ano ganhou um prêmio a nível internacional. Nós tínhamos a pretensão de fazer 2 eventos, 2 Politizar durante o ano. Infelizmente a pandemia nos atrapalhou, mas não deixou de ter o brilho do projeto, a verdadeira vontade de podermos abrir o Poder Legislativo para os nossos estudantes, os simulandos que vêm aqui simular o parlamento, a tramitação dos processos, as comissões, a assessoria jurídica, a assessoria de imprensa, verdadeiramente simula o parlamento. E nós temos rendido frutos não só com destaque a esse programa a nível nacional, mas também com a participação desses simulandos e estudantes depois no processo político. Temos vários que foram candidatos e temos até vereador aqui na capital eleito que participou de um dos programas do Politizar lá atrás. Então isso mostra a proximidade do Poder Legislativo com os nossos jovens, os nossos estudantes, abrindo assim a mente dos nossos estudantes para conhecer os processos legislativos e como que tramita os trabalhos e os processos aqui no Poder Legislativo. Interessante notar, né, presidente, lá no início do projeto Politizar, eu fiz reportagens aqui no plenário, entrevistei vários estudantes universitários e muitos não sabiam exatamente como era o funcionamento do parlamento. Para alguns, entendiam que aqui a casa era até um apêndice, uma espécie de uma secretaria do Poder Executivo. Muitos nem sabiam que aqui é um poder legislativo independente, com a sua autonomia, e isso, ao longo do tempo, foi se estabelecendo, foi se aprimorando, e hoje há até uma disputa para participar do projeto, né? Nós temos tentado mostrar, não só para os estudantes, para as pessoas que têm interesse em participar do Politizar, mas para toda a sociedade, a autonomia do Poder Legislativo, a independência que o poder tem e o diálogo, óbvio, que nós temos com os outros poderes, mas a função do Poder Legislativo, que é fiscalizar, que é tramitar os processos, e a gente vê que os jovens, estudantes, universitários têm despertado o interesse em conhecer de fato os processos legislativos. Então isso eu acho que é importante para a democracia e importante para incentivar esses jovens a entrar na política, até porque nós precisamos de novas ideias, pessoas com ideais, com vontade, com dedicação, para participar do processo político, até mesmo para dar mais opção para o cidadão votar e escolher os seus representantes. 7h44. O aeroporto de Goiânia agora é internacional. A mudança foi anunciada no mês passado, mas o que isso representa para a economia goiana? Quais são as perspectivas que essa designação oferece para o Estado? Confira na reportagem de Gabriela Gouveia. Aos poucos, o movimento no aeroporto de Goiânia volta a decolar. Mas, por enquanto, o ir e vir de passageiros permanece sendo reflexo da retomada gradual de voos nacionais. É que a internacionalização do aeroporto foi declarada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, em 17 de agosto. No entanto, segundo a Infraero, que administra o aeroporto, até o momento não há nenhum pedido para a abertura de voos internacionais. A portaria que autoriza a internacionalização do aeroporto de Goiânia prevê a operação diária de um voo internacional. Mas, de acordo com a administração do aeroporto, não se trata de uma restrição operacional, mas sim do funcionamento de órgãos como Receita Federal e Anvisa, que precisam funcionar quando há chegadas de voos de outros países. Então, portanto, esse número pode aumentar de acordo com a demanda e com o interesse de companhias aéreas em operar aqui. Este especialista em direito aeronáutico afirma que, além das Américas, a ligação entre a capital goiana e Europa é possível. Existem aeronaves aí que realmente têm capacidade de levar Goiânia para o resto do mundo e vice-versa. Aeronaves como o 737-800 ou NG, sendo mais provável que nós possamos ir até Lisboa, alguma coisa do gênero, sendo que sim, que nós podemos alcançar com facilidade Estados Unidos, qualquer ponto da América Latina. Quando se trata de oportunidades de negócios,
A internacionalização do aeroporto pode ajudar a consolidar relações que já vêm sendo construídas há algum tempo, como, por exemplo, entre comerciantes da região da 44 e compradores da África. Em 2017, o presidente da Associação Empresarial da região da 44 visitou Maputo, capital de Moçambique. Já existe uma rota frequente dos países de língua portuguesa para São Paulo. A dificuldade que eles tinham para vir para Goiânia é porque ficava mais caro, porque saía da África, tinha que ir para São Paulo e dali trocar de avião para vir para Goiânia. 9,5 milhões de pessoas passam todos os anos pelo comércio da 44. A associação estima que 15% dessas pessoas chegam a Goiânia utilizando o avião como meio de transporte. Mas eles não sabem precisar quanto desse percentual é de estrangeiros. No entanto, um outro dado permite compreender o potencial que o comércio da 44 tem fora do país. No segundo semestre, segundo o Cristiano, a 44 registra, em média, o desembarque de um ônibus por semana com passageiros vindos da América do Sul. Pessoal do Uruguai, pessoal da Argentina, do Paraguai, compram roupas aqui na nossa região. Então, esse momento é muito importante, porque a gente está, depois dessa paralisação pelo motivo da pandemia, a gente volta mais forte com esse aeroporto internacional. Quanto aos ganhos para as exportações goianas dessa nova designação do aeroporto, a Secretaria de Indústria e Comércio destaca o caso dos produtos manufaturados. Em agosto, o governo de Goiás anunciou a implantação do Plano Nacional da Cultura Exportadora, coordenado pelo Ministério da Economia. A ideia é estimular a inserção de empresas no mercado externo e aí sim o transporte aéreo pode sobressair. É que hoje Goiás se destaca pelas exportações de produtos primários, a exemplo das commodities agrícolas, e o transporte delas é essencialmente por vias terrestre e aquática. Tudo faz parte de um planejamento do governo do estado de Goiás, sobre a determinação do governador Ronaldo Caiado, tanto o investimento em infraestrutura, em corredores logísticos, quanto no Programa Nacional da Cultura Exportadora, em parceria com o Ministério da Economia, para a gente fazer com que as empresas goianas elas possam exportar, que elas aprendam a exportar, que aprendam qual é a rotulagem necessária para exportar, que aprendam quais são as licenças necessárias e como operar uma logística de transporte internacional. O fortalecimento das exportações, por sua vez, abre espaço para que Goiás tenha um ou mais hub de cargas, termo que designa a base, o ponto estratégico de empresas de transporte cargueiro. Com a internacionalização, Goiás aparece no mapa mundial do transporte, tanto de passageiros quanto de carga. É uma tendência natural que a operação de carga seja até maior e mais rápida do que a de passageiro, essa massificação, pelo potencial logístico que tem o estado de Goiás. Nós estamos no centro do país, nós estamos num raio aí de 1.000 quilômetros, 70% do nosso PIB. Com relação aos potenciais ganhos para o turismo, nós conversamos com a assessoria de uma rede de hotéis e resort em Rio Quente. Eles informaram que não há registro de quantidade significativa de hóspedes estrangeiros por lá, mas que com a internacionalização do aeroporto, acreditam que isso mude nos próximos anos. Agora, 7 horas e 50 minutos, a gente vai ao vivo com a repórter Idrisa Borges, ela que traz os destaques do dia desta quinta-feira, aqui na Lego. Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu inicio falando da agenda aqui do Parlamento Goiano. Hoje tem Comissão de Constituição, Justiça e Redação de forma remota, a partir das 2 horas da tarde. A reunião é presidida pelo deputado Humberto Aidar e pode ser acompanhada por meio do canal da TV Alego e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje também tem sessão ordinária de forma híbrida a partir das 3 horas da tarde e na pauta de votação estão previstos diversos projetos de autoria parlamentar
e também da Governadoria do Estado. Em fase de segunda discussão e votação, está o de autoria da Governadoria do Estado, que autoriza a alienação de 71 imóveis localizados em Goiás. A medida é resultado de levantamento detalhado realizado pela Secretaria de Estado da Administração, em que foi constatada a existência de diversos imóveis públicos estaduais desocupados e sem destinação específica. Como eu disse, esse projeto deve entrar na pauta de votação em segunda discussão e votação. Hoje, a Escola do Legislativo, por meio da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Campinas, São Paulo, realiza um debate sobre os efeitos sociais e econômicos da reforma tributária. Este debate vai acontecer de forma remota a partir das 4 horas da tarde. Se você estiver interessado, pode acessar a página do Facebook da Câmara Municipal de Campinas. E eu reforço, Patrícia, o convite para você, telespectador, acompanhar a abertura do primeiro simpósio do Politizar, que vai ser transmitido de forma oficial pelo canal da UFG e também pela TV Alego, hoje a partir das 7 horas da noite. Eu volto com você, Patrícia. Muito obrigada, Edrisa, pelas informações. A gente agora vai para um rápido intervalo, 7 horas e 52 minutos. Fique com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz, e o movimento ali está intenso, viu, gente? Vamos que vamos! Quinta-feira! É daqui um pouquinho, o Jornal da Manhã está de volta. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Tem uma turminha aí achando que é vantagem. Colar na prova, furar a fila da cantina, receber troco a mais, não devolver o livro da biblioteca, não mostrar as notas para os pais. Tudo isso não é vantagem. A escola é lugar de pessoas corretas. Não falte com a verdade. Vinícius. Presente, professora. Ministério Público de Goiás. O que é verdade sobre a vacinação? Vacinas podem causar efeitos colaterais graves? Falso. Algumas vacinas ajudam na prevenção do câncer. Verdadeiro. Quem é saudável não precisa se vacinar? Falso. Preciso ter as vacinas em dia para viajar a outro país? Verdadeiro. Existem vacinas que devem ser tomadas de tempos em tempos? Verdadeiro. Pessoas com doenças crônicas e grávidas não podem se vacinar? Falso. A vacina aumenta a imunidade? Verdadeiro. Ministério Público de Goiás. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Apoio. E aí, empregado e empregador? Você que não pode ficar em casa, se ligue nessas dicas, por favor. Higienize com desinfetante sua cadeira, mesa e computador. Distribua álcool em gel nos ambientes e lave as mãos com sabão que nem doutor. Mantenha a distância de 2 metros e evite aglomerações no elevador.
Na hora de fazer uma reunião, use a videoconferência a seu favor. Se apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar, não vá ao trabalho e avise o seu superior. Ah, e jamais esqueça da máscara. Anotou? Coronavírus. O risco agora é estar em grupo. Por isso, se tiver que sair para trabalhar, cuide de você e do próximo. Esta é a história de dois desconhecidos no ponto de ônibus, Samuel e Ricardo. Enquanto Samuel mexe no celular, Ricardo está atento ao seu redor. De repente, uma chuva forte começa a cair. Ricardo se protege com o guarda-chuva. Já Samuel tenta cobrir a cabeça com as mãos. Não deixe a doença chegar. É melhor prevenir. Vacine-se. Ministério Público de Goiás. 7h58. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Vamos agora falar sobre eleições. Idosos têm horário preferencial para a votação nas eleições deste ano. Fique atento, anote aí, é das 7 às 10 horas da manhã. Nossa equipe conversou com um representante do TRE. Os cidadãos com 60 anos ou mais representam cerca de 20% do eleitorado brasileiro, de acordo com informações do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E foi exatamente pensando nesses cidadãos que uma das mudanças no processo eleitoral deste ano foi implementada. É sobre isso que a gente conversa agora com Márcio Duarte, que é chefe da seção de suporte ao cadastro eleitoral. Obrigada, Márcio. Quero pedir primeiro que o senhor destaque essa mudança no horário, que é exatamente por conta desses cidadãos e do momento de pandemia. Bom, eu que agradeço primeiramente a oportunidade. Foi decidido, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por antecipar em 1 hora a abertura das sessões eleitorais para o voto no dia das eleições e priorizar das 7 da manhã até as 10 horas, recomendar, não é exclusiva, é uma recomendação, que para os eleitores idosos compareçam. Então fica reservado preferencialmente esse horário aos idosos. A gente também tem outras medidas de segurança que valem aí para os cidadãos com mais de 60, mas também para o eleitorado em geral. Quais são, Márcio? Isso, além da gente ter esse horário preferencial, as medidas gerais. Então a asepsia, o álcool em gel, os mesários também vão estar protegidos, se protegendo e protegendo o eleitor. Nós estamos buscando também agilizar o processo de encaminhamento do eleitor até o local de votação, até a sua sessão de votação. Tudo isso como medida de evitar aglomeração e agilizar o processo. Hoje o voto para maiores de 70 anos é facultativo. Chegou a discutir-se a possibilidade de que os com 60 anos ou mais também tivessem esse direito, esse voto facultativo. Isso avançou? Houve o debate, à época da discussão da emenda constitucional 107, que inclusive alterou, foi essa que alterou a data da eleição, mas no texto final não constou essa alteração. Então, os eleitores menores que 70 estão obrigados. Vale a regra que já vigia antes, então facultados só acima de 70 anos, eleitores analfabetos ou aqueles entre 16 e menores de 18 anos. Muito obrigada, Márcio. Portanto, para os cidadãos aí do grupo de risco, os idosos, que estão no grupo de risco por conta da pandemia do coronavírus, a recomendação para que cheguem mais cedo e sigam todas as medidas de segurança. É com você, Patrícia. Muito obrigada, Gabriela. E agora, 8h01 e tem uma boa notícia. Pelo menos para uma parte dos goianos. O pagamento do 5º lote do Imposto de Renda de Pessoa Física será liberado no próximo dia 30. Mais informações com a repórter Edrisa Borges, que está ao vivo com a gente. Olha só, Patrícia, neste 5º e último lote serão creditados mais de 4 bilhões de reais para mais de 3 milhões de contribuintes.
Consulta foi liberada nesta última quarta-feira e pode ser acompanhada pelo site, da Receita Federal, na página da internet e também pelo 146. Serão contemplados os contribuintes com prioridade legal e os contribuintes que entregaram suas declarações até o último dia 16. A Receita Federal recebeu aqui do estado de Goiás 1.011.000 declarações. Nós temos um vídeo com o auditor fiscal Jorge Martins, que traz mais detalhes sobre este assunto. No dia 30 de setembro, a Receita Federal vai creditar na conta das pessoas contempladas no lote em torno de 4 bilhões e 375 milhões de reais. Serão contemplados em torno de 3 milhões e 200 mil brasileiros. Em Goiás, a estimativa é que em torno de 107 milhões de reais sejam creditados na conta de em torno de 77 mil contribuintes que estarão contemplados nesse quinto e último lote normal. Em princípio, em torno de 50 mil goianos tiveram sua declaração retidas em malha, mas com autorregularização, hoje pouco mais de 20 mil pessoas em Goiás estão ainda retidas na malha fina. Caso elas tenham algum motivo de estar na malha, que possam então retificar a declaração, ou seja, fazendo a autorregularização, elas devem se antecipar então e retificar a declaração. Caso elas façam isso antes de ser intimados ou notificado, se tiver diferença de imposto a pagar, essa diferença será paga com juros da taxa Selic e multa de mora de 20%. Se aguardar uma notificação ou intimação por parte da Receita, aí é a própria Receita que fará então a retificação e, nesse caso, a multa que era de 20% passa a 75% sobre a diferença do imposto. As pessoas que não receberam ainda a sua restituição e se não receber nesse último lote, deverão verificar através do portal da Receita na internet, que é receita.economia.gov.br, o motivo de não ter recebido. Provavelmente estarão na malha fina. Caso estejam na malha fina por algum motivo que possam retificar, elas devem então se antecipar à Receita e fazer a autorregularização, ou seja, retificar a declaração antes de ser intimado ou notificado pela Receita. Caso elas aguardem uma notificação ou intimação por parte da Receita, a diferença de imposto será cobrada com multa de ofício de 75%, além dos juros de mora. Se ela antecipa a Receita, caso tenha diferença de imposto a pagar, será pago com juros da taxa Selic e multa de mora de 20%. Vamos andar na linha que no final dá tudo certo, né? A criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo em Goiás, na Assembleia Legislativa, foi o pontapé inicial para o fortalecimento do setor no estado, que gera atualmente 12.300 empregos. 3% do total de cooperativas que existem no Brasil estão em Goiás. O estado ocupa o 9º lugar no ranking nacional. Dados de julho deste ano mostram que o setor gera 12.300 empregos e movimenta 10 bilhões de reais anualmente no estado. O ramo agropecuário é o que tem o maior número de cooperativas, tanto no país quanto em Goiás. São 1.613 e 75, respectivamente. Desde outubro do ano passado, a Assembleia Legislativa conta com uma frente parlamentar em defesa do cooperativismo. Nós precisamos incentivar cada vez mais o cooperativismo, mostrar a força que tem a união, porque o cooperativismo nada mais é do que a união de forças para poder se tornar grande um setor da sociedade. E assim nós temos feito, ao lado do presidente Luiz Alberto, da OCB, a toda a diretoria da Organização das Cooperativas do Brasil, aqui no estado de Goiás, ajudando que mostre para a população, para todos os cidadãos goianos, a força do cooperativismo e cada vez mais nós possamos fortalecer um trabalho que é um trabalho sério, um trabalho de união e de desenvolvimento para o nosso estado. Recentemente, as ações em prol do fortalecimento do cooperativismo em Goiás ganharam mais um reforço. Com foco na integração, o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás criou 5 núcleos regionais: Sul, Sudoeste, Noroeste, Norte e Nordeste. Esse último incluindo também o entorno do Distrito Federal. 115 cooperativas, metade do total do estado, serão contempladas nesta que é a primeira etapa da descentralização. E para falar sobre o fortalecimento do cooperativismo aqui no estado,
nós recebemos em nosso estúdio o presidente do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Seção Goiás, Luiz Alberto Pereira. Ao todo, são 227 cooperativas em Goiás. Há previsão de quando o restante será atendido? Porque esses núcleos foram os primeiros a serem criados. Algum critério específico para isso? Bom dia. Tantos questionamentos, né, presidente? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Não, todas as cooperativas estão contempladas. As que estão fora desses 115 estão contempladas pelo núcleo central, que é atendido aqui pela nossa sede. Nós só fizemos dividir o estado em regiões para que a gente tivesse um desenvolvimento uniforme do cooperativismo e um atendimento mais próximo das cooperativas nos locais mais distantes. Mas todas as 227 regularmente registradas estão contempladas nesse projeto. Eu tenho um dado aqui que é de acordo com o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, 2019, o Brasil tem 125 cooperativas que exportam, importam ou as duas coisas. Ou seja, já estão internacionalizadas. No entanto, nenhuma delas é de Goiás. Como a OCB pretende avançar rumo a essa internacionalização das cooperativas goianas, o aeroporto internacional ele pode impulsionar essa questão, presidente? A gente precisa corrigir essa informação, sim, porque hoje nós temos a Comigo, e a Comigo exporta também o excedente que ela não industrializa. Sim. Na verdade, a gente dá preferência que seja agregado valor ao produto primário aqui no estado, mas aquilo que excede é feito essa exportação. Agora, realmente, internacionalizar as nossas cooperativas é uma meta nossa, e principalmente exportar produtos já acabados, não produtos in natura. E nesse contexto a gente conta com a nossa escola do cooperativismo, que é o SESCOP, que visa ajudar na gestão das cooperativas, na profissionalização dos dirigentes e colaboradores. E é evidente que uma infraestrutura como o aeroporto, como as ferrovias, né, que tem se investido muito, vai auxiliar nesse processo de melhorar a inserção das cooperativas também no mercado internacional. O Poder Legislativo goiano teve um papel fundamental nesse processo de fortalecimento do setor. Aqui na casa foi criada a Frente Parlamentar do Cooperativismo, sob a presidência do deputado Paulo Trabalho. E ele mandou um vídeo pra gente. Vamos ver? É uma frente importante, uma frente unida, com bons parlamentares engajados na defesa do cooperativismo. E nós temos encampado grandes lutas em defesa da OCB, em defesa dos direitos do cooperativismo no estado de Goiás. Conseguimos também com o governador que a OCB tivesse um membro vogal dentro da JUSEG. Temos apoiado e votado projetos que defendem o cooperativismo, que apoiam o cooperativismo e demais lutas que o presidente Luiz Alberto nos traz, que o sistema cooperativista nos traz para que nós encampemos. Eu sou favorável aí que nós tenhamos a matemática financeira, o ensino econômico, já desde as primeiras séries. Eu acho que as crianças, os jovens, adolescentes, eles têm que aprender a fazer conta de mercado financeiro. Comprar uma banana por X, vender por Y e ter ali o seu lucro, por exemplo, a porcentagem que foi esse lucro, custo de produção, impostos, tributos, tudo isso eles têm que ter noção, porque a maioria chega no mercado de trabalho totalmente despreparado, com apenas conhecimentos de literatura, de história, de geografia, mas sem preparo nenhum para o mercado financeiro, sem conhecimento de matemática financeira, sem saber fazer um cálculo de porcentagem, de ganhos reais. Então, eu acredito que esse mestrado, sem sombra de dúvidas, é importantíssimo. Presidente, essa frente parlamentar em defesa do cooperativismo aqui foi criada em outubro do ano passado. De que forma, na opinião do senhor, um grupo como esse pode fortalecer ainda mais todo esse sistema? Importantíssimo. Eu quero aproveitar e agradecer aí a liderança do deputado Paulo Trabalho, a iniciativa dele criar essa frente com mais 10 deputados e, como ele disse, já tem grandes serviços prestados. E o primeiro dele, ele mesmo citou, garantir a vaga de vogal
de um representante da OCB na JUSEG, e outras lutas que a gente vem travando quanto à questão de atender os permissionários de vans que ficaram aí sem trabalho nesse período. E aí a gente tem que ressaltar também o excelente trabalho do deputado e presidente da Casa, o deputado Lissauer Vieira. Ou seja, todas as lutas que a gente precisa para fortalecer o cooperativismo, a gente tem aqui um respaldo muito grande aqui na Assembleia. Temos também no Poder Executivo, com as secretarias da Indústria e Comércio, da Retomada, da Fazenda. Ou seja, a gente está bem posicionado com os poderes para poder fazer o desenvolvimento do cooperativismo e levar emprego e renda para a nossa população. Agora, falando sobre executivo, recentemente o governo anunciou que vai criar um mestrado em cooperativismo na UEG. Qual a importância disso? A profissionalização dos cooperados é um dos problemas quando se trata em fortalecer o setor, né? Essa é uma excelente notícia que o secretário César Moura nos deu. Nós estamos começando uma parceria muito forte com a Secretaria da Retomada, tanto nas cooperativas agro, nas cooperativas de agricultura familiar, as cooperativas de crédito também, em todos os ramos do cooperativismo. E esse mestrado era uma reivindicação antiga do setor. Nós precisamos ter doutores, conhecedores, estudiosos do cooperativismo para poder desenvolver mais ainda. Nós já temos um elevado nível de conhecimento, o SESCOP ajudou muito nesse particular, mas o mestrado agora seria que o fechamento daquilo que a gente precisava em termos de capacitação dentro do nosso próprio estado, de pessoas ligadas, específicas, especialistas em cooperativismo. Agora, até indo ao discurso do senhor, qual que é a importância em aplicar isso desde a essência? Poderia dizer, desde aquela criancinha que está aprendendo ali os primeiros passos, seria importante nesse quesito? Padre, eu preciso te agradecer essa pergunta, porque essa é uma causa nossa, é uma luta, inclusive a gente conta com a frente parlamentar aqui para nos auxiliar, com o executivo. Nós temos como nossas metas lá, e está na nossa agenda institucional para apresentar para todos os candidatos a prefeito nos municípios goianos, a introdução da disciplina cooperativismo nas escolas e, como você disse, precisa começar da infância, na né? Essência, na raiz. essência. Nós já conversamos com o prefeito, o Ides Rezende, ele está disposto a isso. Nós já estamos conversando com a Secretaria da Educação do Estado para já começar. Ainda não é uma disciplina convencional da grade curricular, mas já começar de forma transversal na disciplina do Estado para a gente evoluir, para ter como uma disciplina da grade. O deputado Paulo Trabalho foi muito feliz quando ele falou que a gente precisa começar educando as crianças, educação financeira, e as cooperativas de crédito podem ter um papel fundamental nessa educação financeira. Aprender a gerir uma empresa e fazer as cooperativas mirins, os próprios alunos começarem ali a construir já uma empresa, ou seja, vendendo picolé, vendendo doces, vendendo alguma coisa. Tem exemplo muito bem sucedido disso. Esse é um sonho e está começando agora no governo estadual. Queremos levar para todos os municípios, e aí a frente parlamentar vai ser fundamental nessa nossa luta, e vocês também aqui divulgando e apoiando esse projeto. Conte com a gente. E agora, ainda para as considerações finais, momento para pontuar o que é necessário ainda. Desafios? Bem, nós temos uma agenda institucional, e como eu te falei, a gente vai passar para os candidatos a prefeito dos municípios goianos, e principalmente a gente pretende que seja estabelecida uma política municipal de cooperativismo. E essa política ela abrange várias coisas, uma delas é essa educação nas escolas, a política de resíduos sólidos, né, trabalhar as cooperativas de reciclagem, que é um projeto que nós estamos também em parceria com a AMA, a UFG, o Ministério Público, a própria Secretaria da Indústria e Comércio, trabalhar a questão do meio ambiente nas áreas degradadas. O cooperativismo tem muito a contribuir. Já temos um exemplo aqui no Jardim Botânico, que nós fizemos uma parceria e conseguimos recuperar o Jardim Botânico para a população. Está dentro dos nossos princípios, do interesse da comunidade, está em consonância com os 17 Objetivos de
de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, dentro dessa política, abarcar todas essas situações. Então, o desafio maior é que cada município tenha uma política específica para o cooperativismo. Ok. Hoje nós conversamos com o presidente do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Seção Goiás, Luiz Alberto Pereira. Mais uma vez, muito obrigada. O Jornal da Manhã vai para um rápido intervalo. Fique agora com imagens da Praça Cívica, aqui pertinho da gente, do Poder Legislativo. Rodrigo Melo tá mandando bem nas imagens, hein? A gente agora vai para o intervalo. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Pois é, pode ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar o Cerrado, uma espécie fica altamente ameaçada de extinção, a nossa espécie. Se a gente não ajudar a preservar o Cerrado, a gente pode terminar com fome, com sede e no escuro. Mas tem pessoas trabalhando para que isso não aconteça, e você pode ser uma delas usando apenas um dedo. Um dedo que digita wwf.org.br para saber mais sobre o Cerrado e se afiliar, ou clicar e curtir a nossa página, ou ainda para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Contra a destruição, a gente precisa de informação. 8h20, o Jornal da Manhã está de volta. O governo de Goiás, junto com o Ministério da Cidadania, ampliou o programa de aquisição de alimentos estadual. Mais de 1.000 goianos já são beneficiados pela medida, que custa cerca de 4 milhões de reais para os cofres públicos. Esse programa é para produtores rurais e cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade. Leandra Matos. O programa de aquisição de alimentos estadual foi ampliado em uma solenidade no Palácio das Esmeraldas. Essa é uma ação promovida pelo governo de Goiás e a união com recursos do Ministério da Cidadania. A medida incentiva a produção da agricultura familiar e promove o acesso à alimentação de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Em relação ao PAA, ele cumpre um papel muito importante, que é o de juntar as duas pontas, né? Quem produz e é pequeno, faz aquela produção quase que de subsistência, e esse é o grande trabalho realizado pela Emater,
pelo Estado que coordena e pelos municípios que fazem o cadastramento, e comprar essa produção de uma maneira simplificada. A maior parte desses produtores tem o cartãozinho do PAA, eles entregam ou na prefeitura, onde for determinado no município, já é computado o valor e imediatamente esse valor é transferido para o produtor. E na outra ponta, esses recursos chegam, né? Esses alimentos chegam ou às famílias cadastradas no Banco de Alimentos, ou então às instituições, quer instituições que atendam à infância, como orfanatos, ou então os asilos, onde nesse momento é tão importante o reforço alimentar para dar uma melhor cobertura na pandemia. Por meio da Emater, os produtores se cadastram para comercializar a produção. Com recurso do governo federal, o governo estadual compra essa mercadoria e depois repassa para a OVG, destinar às famílias carentes de Goiás. Este é um trabalho que nós estamos fazendo. Queremos agradecer muito. Sempre foi meta do governo. Nós estipulamos em Goiás o índice aqui de vulnerabilidade das famílias goianas. Este índice identificou os 62 municípios mais carentes do estado de Goiás. E o nosso governo tem trabalhado no sentido a poder realçar cada vez mais a economia e levar a cidadania em todos os quadrantes do nosso estado. Os produtores rurais que possuem declaração de aptidão ao Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, podem se cadastrar junto à Emater até o dia 14 de outubro. Os agricultores podem ter até R$ 6.500 de mercadoria comprados por ano. E na saúde pública de Goiânia, as consultas eletivas com médicos especialistas já estão sendo marcadas a partir do dia 5 de outubro. O retorno médico está liberado para pacientes que estavam com agendamento marcado antes do início da pandemia da Covid-19. Especialidades como endocrinologia, urologia e ginecologia foram liberadas desde a última segunda-feira. A Secretaria de Saúde de Goiânia tomou a decisão com base nas análises feitas pela Vigilância Epidemiológica. Os dados técnicos revelam uma queda na ocupação dos leitos destinados ao tratamento do coronavírus. Há dias, 50% das vagas vêm sendo ocupadas. A partir do dia 5 de outubro, retornam também os atendimentos para pacientes de primeira consulta. Os pacientes que passam por uma unidade básica hoje, que precisa de um especialista, ele já sai com a consulta de especialidade agendada para a partir do dia 5 de outubro. Vale lembrar que, para o paciente ter acesso a um especialista, primeiramente ele deve passar por uma consulta na unidade básica de saúde. Os novos agendamentos podem ser feitos pelo teleconsulta da Secretaria Municipal de Saúde. O número é 0800 646 1560. A Prefeitura de Goiânia, ela vai fazer o contato com esse paciente e aí vai orientar qual é a unidade que ele deve procurar e qual o horário que ele deve procurar. Nós vamos estar respeitando um tempo maior de uma consulta para outra, também para garantir a segurança desse paciente e garantir a segurança dos profissionais que farão o atendimento do paciente. E olha só, muitos pais e alunos estão ansiosos pelo retorno das aulas presenciais. E o governador do estado já se posicionou de forma contrária. As aulas eram assim: alunos em sala, conhecimento compartilhado, e a hora do intervalo era um momento de descontração e de juntar todos os amigos. Mas a pandemia mudou a rotina escolar. Os alunos estudam há quase 4 meses de forma online. Recentemente, o retorno das aulas presenciais voltou a ser pauta entre pais, alunos e professores. Eles estão insatisfeitos com a reabertura de outras atividades, como bares e comércio, e as escolas continuarem fechadas. Os pais que voltaram a trabalhar não têm onde deixar os filhos e não possuem tempo para ajudar as crianças com a educação básica. Essa discussão ela veio à tona agora, por quê? Por conta dessa liminar, isso trouxe essa discussão, e também porque em muitos estados do país estão acontecendo essas liberações. O que eu tenho defendido muito é que nós precisamos colocar a questão da educação em primeiro lugar, fazer essa discussão.
o que nós vamos fazer com os pais que voltaram ao trabalho e precisam das escolas? Nas creches e nos berçários, além da questão da escolarização, essas escolas também, elas ajudam na questão do cuidar, do banho, da alimentação. Muitas famílias, vamos pegar como exemplo em Goiânia, contam com essas escolas para essa questão do tempo em que eles estão no trabalho e as crianças de 0 a 6 anos ficam na escola. Mas como seria essa volta? Segundo o infectologista, o momento precisa de cautela e as escolas precisam estar preparadas para receber os alunos. Limitar o número de estudantes por sala, uso de máscara, triagem de todos e a ventilação adequada das salas. Uma das condições, vamos dizer, indispensáveis para um retorno seguro, né, às atividades escolares, é que a gente disponha de uma situação epidemiológica controlada, né, da transmissão do vírus na comunidade. Ou seja, a gente tem que ter, de maneira convincente, uma queda consistente, né, dos casos, né, e das mortes registradas por Covid-19 de maneira sustentada. Esse é o primeiro ponto indispensável. O segundo ponto, que me parece muito importante frisar, é que as escolas estejam preparadas para receber os alunos também de uma forma segura. Uma das principais mudanças pode acontecer no recreio. Com a volta, ele seria escalonado. Apenas alunos da mesma sala sairão juntos. Essa é uma das medidas sugeridas, né? Que haja horários diferentes de intervalo para que as classes não se misturem. Isso também minimiza, né, o risco de contágio entre as crianças. Vale lembrar que os alunos do grupo de risco e os que se sentirem vulneráveis em frequentar as aulas presenciais vão continuar com o ensino online. O governador do estado acredita que não é o momento ideal para o retorno presencial das aulas. Eu não vejo neste momento, tá certo? Não vejo nenhum espaço para nós voltarmos às aulas. O que eu vejo, sim, é de nós cada vez mais nos esforçarmos na aplicação de ferramentas que são substitutivas. 8 horas e 29 minutos e o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Numa parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia. E só lembrando, amanhã a gente tem um novo encontro aqui no Jornal da Manhã, a partir das 7h30 da manhã. Fique agora com imagens do Rodrigo Melo, viu? Nosso rapazinho aqui, muito bom. Imagens aí da Avenida T4 com a Avenida T63. Temperatura 22 graus. Umidade relativa do ar em 76%. E agora o sinal abriu e o trânsito está seguindo aí, hein? Até amanhã. Continue com a nossa programação.